Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Market Lab, uma das iniciativas de comunicação aqui dentro do ecossistema do BRM Podcasts, onde a gente tem podcasts sobre revisão de livro, liberdade individual, liberdade econômica, dicas de finanças pessoais. Aqui são a série de comunicações que tem episódio de segunda a sexta sendo lançado todos os dias. Vocês podem conferir aqui no link do YouTube, confere o canal lá, ativa a notificação, se inscreve para vocês não perderem nenhum episódio. Importante ressaltar que isso aqui é uma iniciativa de realização do Mendonça Machado, escritório de advocacia, com parceria da Apex Partners, tá? Também com os nossos queridos patrocinadores da Tomasi, um dos 10 maiores parques laboratoriais do Brasil, e também da Friends, que fez aqui a decoração de todos os estúdios que a gente usa, tá? Muito obrigado aí, tanto aos realizadores quanto aos patrocinadores. Hoje, nosso convidado, Arilton Teixeira, é economista-chefe da Apex Partners, né? Arilton, só para o pessoal aqui, é a primeira vez que você participa do podcast, importante dar uma contextualização aqui da sua trajetória profissional, né? Como é que você veio parar aqui? Olá, bom dia a todos, boa tarde. Bom, meu nome é Arilton Teixeira, eu fiz graduação, mestrado no Brasil em economia, fiz o PhD em economia nos Estados Unidos, depois disso trabalhei um pouco no Rio e vim aqui para Espírito Santo, desenvolver aí uma escola de negócios. Passado alguns anos aí eu já saí dessa escola e eu fui convidado pela Apex Partners para vir e ajudar aí na criação e no desenvolvimento da empresa. Eu estou aqui já há bastante tempo e é um dos momentos que eu gosto muito, porque eu gosto de economia, obviamente, e aqui nós temos aí muitas opções de discussões, implementações de teorias, que eu acho que é um grande diferencial que a Apex me permite. Eu acho a todo mundo que participa com a gente, nosso grupo em particular, que é o grupo aí, mercado aí de líquidos, né? Líquidos, né? Pois é. E hoje o tema é a Carta do Economista. Você mensalmente expressa a visão econômica da casa, né? E ela tem um desdobramento aqui nas nossas decisões, né? De investimentos, né? Ela é feita mensalmente, mas como é a primeira vez, é importante também dar um pano de fundo, né? Do que vem ocorrendo aqui, principalmente a partir do quarto trimestre do ano passado, né? E na entrada finalização já desse primeiro trimestre desse ano. A gente entrou no quarto trimestre com a principal pauta sendo as eleições americanas, né? E naquele momento, a partir do momento que o Trump ele fica favorito, né? Fica cada vez mais consolidando seu favoritismo, começou o trade de Trump, né? O que o trade de Trump era? E aí você me corrija se eu estiver errado. Era um pacote de desregulamentação de vários setores da economia americana, o que dá força à atividade econômica, né? As empresas ficam mais lucrativas. Também corte de impostos, e aí tanto para a pessoa física quanto a pessoa jurídica, que também estimula a atividade, também torna as empresas e os negócios mais lucrativos e os consumidores mais ávidos a gastar. Por outro lado, também ele promove uma série de barreiras tarifárias, aumento de tarifas, principalmente em relação à importação daqueles países que não têm uma reciprocidade tarifária boa com os Estados Unidos, ou tem uma balança comercial muito superavitária com os Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos importa muito mais do que exporta para esses países, né? Os Estados Unidos tem uma balança comercial negativa no agregado há muitos anos, né? E isso aí, né, no final das contas, ele estimula a atividade, uma atividade que já vinha muito forte, né? Os Estados Unidos crescendo aí no ritmo de 3% ao ano depois da pandemia, para uma economia do tamanho dos Estados Unidos é um negócio impressionante. E também estimula e pressiona, né, a inflação, né? E um ambiente onde a inflação já estava alta, né? Hoje a inflação é 2,5%, né? O principal índice inflacionário acompanhado pelo Banco Central Americano, PCE, 2,5%. A meta é de 2%, né? Pressionando a inflação, no ambiente que a inflação já está alta para o padrão americano. Isso é um combo de empresas lucrando muito, bolsa para cima, inflação alta, juro para cima. Poxa, atividade forte com juro alto, nos Estados Unidos, dólar forte, né? Todo mundo joga suas queridas reservas para os Estados Unidos. Então, no quarto trimestre, a gente teve uma concretização
desse trade Trump. Apesar do Trump não ter nem assumido ainda, né? Ele foi assumir em dia 6 de janeiro, mas ao longo do quarto trimestre de 2024, foi isso aí. Foi a antecipação, seguiu o script, juro subiu, dólar subiu, bolsa subiu. Aí quando ele assume, o cenário muda, né? A gente tem uma reversão desse trade Trump, né? O que aconteceu para esse cenário mudar tão drasticamente, né? Até o momento a bolsa americana já caiu 10% das suas máximas, os DXY por aí também. Vamos lá. Bom, como você falou, a expectativa foi de se desenvolvendo à medida que a campanha e a candidatura do Trump se fortalecia e começava a ganhar liderança na corrida presidencial. Qual é o mercado, então, qual o cenário que foi criado aí no quarto trimestre de 2024? Acelerar o crescimento americano devido a corte de impostos e corte de regulação, ao mesmo tempo que com isso gerava-se o quê? Uma persistência maior da inflação. Logo, juros mais elevados. Então você tinha um cenário onde os Estados Unidos ia crescer mais, logo as empresas deveriam ficar mais lucrativas e teria juros mais altos. E aí, como você falou, os Estados Unidos agiu como uma esponja, ele simplesmente sugou o capital do mundo inteiro. E as tarifas? Bom, o mercado meio que desdenhou as tarifas inicialmente. Muito se pensava que o Trump iria usar as tarifas muito mais como mecanismo de pressão para forçar negociações com os Estados Unidos, mas não iria implementar de fato, exceto possivelmente a China por questões geopolíticas aí. E o mercado estava errado, né? O que aconteceu é que o Trump assume e a primeira coisa que ele faz foi taxar países que ninguém estava esperando isso. Leia-se Canadá e México, que fazem parte de um acordo comercial que se chamava NAFTA e agora se chama USMCA. Que foi negociado pelo próprio Trump. Negociado pelo Trump no primeiro mandato dele. Bom, aí começou taxar e ameaçar diversos países. Tá certo? Essas tarifas, elas têm a leitura do mercado é simples. Elas devem gerar mais inflação e menos crescimento. Inicialmente, mesmo esse impacto das tarifas foi meio desdenhado. Então você ainda tem janeiro ainda e grande parte de fevereiro o mercado valorizando os ativos. Mas a partir daí, e com o andamento e ameaças não só Canadá e México, que são os maiores parceiros, né, de um acordo comercial que ele fez, Europa e todos os demais países eles começou. Tá? E mais ainda, ele anunciava as tarifas e dizia, se retaliar, vou retaliar mais ainda. E aí o mercado começa a incorporar esse mecanismo de guerra comercial nos seus preços. Obviamente, nós sabemos, e várias vezes já foi dito, guerra, tarifas não gera crescimento. Tá certo? Essas tarifas tendem a gerar empresas ineficientes com custo elevado. Né? O consumidor perde, o país perde, não tem crescimento. Então, o mercado começou a incorporar isso. Também havia uma perspectiva, né, de que, poxa, todo mundo sabia que ele ia, em algum grau, impor tarifas, né? Mas a rapidez, né, e a agressividade com que ele também impôs foi uma surpresa. Exato. Não estava nos preços. E aí agora o mercado está tentando o quê? Precificar essas tarifas. Vamos deixar bem claro que hoje nós estamos a um dia antes do que o Trump definiu como Liberation Day. Tá certo? Que em geral estava associado lá a outra coisa lá na Europa, na Segunda Guerra Mundial. E aqui eles estão o Liberation Day. O que o Trump acha que é isso? É que ele vai amanhã anunciar a política tarifária americana e, com isso, a economia americana vai crescer e a manufatura, a indústria, ela vai se fortalecer. Bom, tem várias discussões aí longas que eu acho que não vai caber aqui, mas fica muito claro, então, que as tarifas vão ser usadas de forma muito mais generalizada, tá? E o mercado agora começa a colocar isso nos preços e nas expectativas de crescimento. Primeiro, a expectativa de crescimento já caiu. Só para vocês terem ideia, o próprio Federal Reserve tem um site que ele estima isso, chama GDP Now. Ele começou o trimestre estimando aí um crescimento para o primeiro trimestre de 3,4%. Crescimento positivo. Positivo. Tem que fazer um asterisco também, né? Porque, poxa, todo mundo imagina. Na metodologia americana. 4 em um trimestre é um negócio
absurdo de crescimento, né? Se você for analisar isso aí, 3,4 vezes 4, conta de padeiro, vai dar quase 15%. Na verdade, é o crescimento de um trimestre contra o quarto trimestre do ano passado, contra o trimestre anualizado. Anualizado. Isso. O que aí daria cerca de menos de 1%, né? Menos de 1% marginal. Então, mas de qualquer forma. Agora, o que o mercado está tentando fazer? É ver o seguinte, bom, as tarifas vão vir, elas podem gerar uma guerra comercial. O que é isso? É o seguinte, os Estados Unidos tarifa os países retaliam de volta e aí começa essa guerra e aí a gente não sabe o que para. Na década de 30, onde nós vivenciamos isso durante a Grande Depressão, um pedaço grande da queda do produto lá, tem alguns artigos aí, vem exatamente da guerra tarifária. Então, voltando para o cenário atual, o mercado começa a esperar um crescimento menor, o GDP agora está estimando aí um crescimento de menos 1,8%, já está entrando nos preços. E, obviamente, crescendo menos. Com guerra tarifária, seria o seguinte, o crescimento menor e com inflação em alta, que é o pior. Porque se você vai tarifar, os produtos vão ficar mais caros, eles vão subir de preço, e aí é um pior dos mundos. E é onde o mercado está no momento, botando o quê? Tentando precificar essa inversão toda. Os Estados Unidos também parou com isso o quê? E aí é o que nós estamos revivendo no mundo inteiro. Ora, se vai ter um crescimento menor e juros mais altos, tudo bem. Nós vamos pegar os juros, a renda fixa, nós vamos para os Estados Unidos. Mas a renda variável lá não é mais o local. Então o que aconteceu? Uma realocação de portfólio a nível mundial, que é o que nós estamos vivendo aí de final de fevereiro em diante. Que é o capital saindo dos Estados Unidos e vindo para países que tinham oportunidades boas aí. Entre eles estamos nós, Brasil, que tem uma economia que o setor privado está enxuto, lucrativo e crescendo, mas o mercado acionário não consegue valorizá-lo a despeito dessa lucratividade. O que aconteceu dessa realocação? Veio para o Brasil e nós vivenciamos, então, uma queda do dólar aí de 6 para onde nós estamos aí 5,7 mais ou menos. Também teve o efeito também de que a gente teve um último trimestre do ano passado aqui, domesticamente, muito ruim, devido ao anúncio do Haddad ali no fatídico dia 29, 30 de novembro. É isso. Então, o ponto de partida também era muito favorável. Mas esse fenômeno que aconteceu no Brasil, da entrada de capital estrangeiro, também aconteceu muito forte. Na Europa, na Alemanha especificamente, na China. Então foi claramente um movimento de realocação global. Realocação global de portfólio e nós nos beneficiamos. Bom, agora amanhã vai ser anunciada aí as tarifas, tá certo? Então agora é o seguinte, o que nós devemos esperar? Bom, se isso for o ponto final dessas tarifas, é uma coisa, mas aparentemente, vendo o comportamento do próprio presidente Trump, não parece ser o ponto final. Ele vai colocar essas tarifas e forçar negociações. E vai continuar ameaçando. Então, essa incerteza em se continuando, mesmo a partir de amanhã, nós devemos ver o que está acontecendo hoje, que é volatilidade. É mais ou menos o seguinte, sai uma notícia boa da economia americana, os mercados se animam, dão uma puxadinha. Mas logo em seguida volta aí o problema, o quê? Tarifas, incerteza de tarifa, incerteza de inflação, incerteza de juros, o mercado retrai. É o que você falou, se você olhar a partir do mês de fevereiro, a inversão na tendência de valorização do mercado acionário americano. E é isso que nós temos que, agora nós temos que ficar olhando isso, esse é um momento difícil, de incerteza. Basta ver hoje os títulos americanos, todos aí com os retornos em queda, 2% de queda. Por quê? Porque o título americano, a despeito da bagunça vir de lá, do título público, é ainda um ativo que você compra em momento de incerteza. E aí nós estamos vivendo isso. Vai acabar amanhã? Possivelmente não, porque ele não quer estabelecer uma nova política tarifária americana. Ele quer estabelecer, usar tarifas como mecanismo de punir ou mesmo, né, forçar algumas negociações. A reação dos países e dos blocos econômicos, por exemplo, a União Europeia, pode gerar um mercado, um cenário onde o mercado está muito mais volátil. Tá? Então é o que nós temos que esperar. No momento, essa incerteza, essa volatilidade do mercado, como você falou, o dólar já devolveu um pedaço da valorização que ele teve esse ano também. Tudo isso fruto dessa incerteza maior. O que vai acontecer? Os Estados Unidos vai crescer? Quanto vai crescer? Essa é a grande incógnita. Inflação
como o Banco Central, e aí a gente pode entrar no Banco Central na reunião de de março, o Banco Central deixou claro, nessa incerteza ele manteve o planejamento dele de quê? De 2 cortes de juros esse ano. A despeito de ter estimado, esperado, uma inflação mais alta para esse ano e um desemprego menor. É mais alto também, desculpe. Tá? Então... Na reunião do FED, do FED não, do FONC, né? Que é o equivalente do nosso Copom, desse mês, a gente teve a divulgação dos dot plots. É o que você está falando. São as projeções dos próprios membros votantes em relação aos principais indicadores da economia. E aí você já citou, a projeção de juros, ela ainda embute 2 cortes ao longo do ano, de 2024, 2 cortes na magnitude de 0,25%, né? Mas a projeção de crescimento ela caiu, em linha com esse cenário volátil, ao mesmo tempo que a projeção de inflação subiu. É isso aí. Então são sinais mistos, né, para a direção da condição da política monetária. Eles estão falando que vão cortar 2 juros, né? Mas nesse cenário volátil, e a própria fala do Jerome Powell na entrevista falou: nós julgamos que estamos bem posicionados para conduzir a política monetária, então vamos esperar a evolução do cenário. Então, provavelmente eles ficam parados até que tenham alguma clareza melhor em relação, seja a uma deterioração da inflação ou do crescimento, ou uma definição mais clara de qual será a política econômica do presidente Trump, né? É isso, assim, o mercado eu acho que essa surpresa em relação às tarifas, né, que é o que está gerando, o que está por trás dessa volatilidade das últimas semanas, é isso, o mercado esperava a tarifa como um mecanismo de pressão, não como para ser utilizado. Tendo em vista todo o conhecimento, todas as experiências que a gente tem hoje, né, é surpreendente ver, vindo do país dos Estados Unidos, essa adoção dessas políticas. Essa política a gente já viu muito aqui na América Latina, e não é à toa que a América Latina está aí com um PIB per capita muito mais baixo, 6, 7 vezes o Brasil, por exemplo, do que os americanos. É uma política que não faz sentido, mas é o que nós temos. Então o que a gente tem que esperar agora até que essa incerteza seja reduzida ou mesmo eliminada, essa volatilidade. Ou quando ficar claro o seguinte, o crescimento vai cair tanto que a inflação vai despencar, a despeito das tarifas, que é o pior dos mundos, né? E aí vamos ver como o Fed vai ter que seguir. Ou pode ter um momento que é pior de todos, que é uma economia em queda e inflação subindo, que é o que se chama aí no mercado de estagflação. Tá? Não é que o momento é esse, já está chegando alguns mais afoitos, já vieram aí nas semanas anteriores falar que os Estados Unidos está em estagflação, mas os dados não mostram isso. Mostram teve queda de crescimento no primeiro trimestre, mas a economia ainda continua crescendo, embora exista essa incerteza do comportamento ao longo do ano. Num dado um pouquinho mais de alta frequência, né, a confiança do consumidor também já começa a mostrar sinais de mais fraqueza. Com certeza. O consumidor, no meio disso, você vê todo mundo discutindo, inflação mais alta, queda de crescimento, você vê ali, teve um pequeno aumento no semanal, nós temos um dado de alta frequência, que é o pedido de seguro-desemprego. Ele estava rodando ali em torno de 200, 210, já foi para 200, entre 220 e 230. É uma sinalização de alguma perda de ritmo da economia. O desemprego americano continua baixo para os padrões históricos, mas já é uma sinalização. E isso vai se refletir em quê? Vai se refletir nas empresas. Amanhã começa a sair, amanhã sai um número muito importante para os Estados Unidos, que é o número de vagas em abertos. Tá certo? O JOLTS, né? É o JOLTS. Se essas vagas caírem muito, já sinaliza o quê? Ora, as empresas já estão se precavendo para essa possível aumento de tarifas. Pararam de contratar, né? Eu acho que cabe um pequeno parênteses aqui, só para a gente mostrar aqui, olha, vamos imaginar aqui uma indústria que todo mundo conhece, né? Que é a indústria automobilística. A indústria automobilística, ela está espalhada, então o que a gente chama cadeia de suprimentos. Você pôr o pneu num lado, volante no outro, bom, não é os nomes são esses, mas a ideia é essa, cada peça é construída e produzida em locais diferentes. Então, o carro, onde ele é montado, ele recebe o selo dele, Made in the US, ou Made in Mexico, ou Made in Canada, mas esses carros, se você for olhar, ele vai ter as peças produzidas nos 3 países. Vamos lá. Agora os Estados Unidos vão lá e põem 20% de tarifa para você importar essas peças. O que significa isso? Significa que provavelmente para essas montadoras é melhor eles comprarem em outro local.
Porque não dá, o carro fica muito caro. Então, o que significa na prática? Significa que ele está inviabilizando a cadeia de suprimento. Isso significa que talvez as empresas vão ter que reconhecer o seguinte: eu não posso mais produzir o carro desse jeito. Então eu vou ter que retirar ou depreciar 100% um pedaço do meu capital. É claro que uma empresa que faz isso, ela perde lucratividade. É claro que uma empresa dessa reduz investimento. Agora vamos lá. Se eu estou pensando em expandir minha empresa, onde que eu vou produzir? Eu não sei. Eu posso fazer o quê? Fazer como eu fazia antes das tarifas, ou essa guerra, ou essa ameaça de guerra? Ou seja, eu vou escolher os locais mais baratos para produzir, aproveitar e montar depois em outro local. Eu não posso fazer mais. Então, tudo isso gera o quê? Uma incerteza tão grande que é impossível o cálculo econômico e é impossível manter empresas fazendo investimento. Então, você vai... E aí tá por que está todo mundo esperando uma queda do crescimento, porque tem menos investimento. Isso aí, o mesmo sentimento vai se refletir nos consumidores. E aí eles param de consumir. Aí, como você diz, o que está acontecendo? A expectativa está deteriorando nos Estados Unidos, o consumidor deteriorou, ou a University of Michigan, que tem aí também um índice para calcular isso, mostrou não só que a expectativa do consumidor caiu, como a expectativa do consumidor de inflação aumentou, não só nos próximos 12 meses, para nos próximos 5 anos. Quer dizer, é um cenário muito ruim, tá? Então, assim, de novo, ninguém esperava essa postura do governo Trump, um governo que vem para cortar imposto, cortar regulação, para, como você começou o programa dizendo, aumentar a lucratividade das empresas, reduzir o custo dos produtos, beneficiar empresas e consumidores, vem na contramão fazendo um produto desse, que são as tarifas, uma política dessa, que vai contra tudo que ele estava defendendo. E ele é uma pessoa também, uma personalidade muito volátil, né? Sempre foi, não é novidade esse mandato. Então, é uma caixinha de... Não tem como ficar prevendo muito o que vai sair de amanhã. A gente vai ter que aguardar e ver, né? Um momento como esse é hora de ficar sossegado e reduzir a exposição a risco do portfólio, principalmente quando a gente fala de alocação lá fora, né? Voltando aqui agora pro Brasil, né? Esse cenário incerto, esse cenário, quer dizer, de reversão do trend Trump, como a gente falou aqui no início, ele ajudou os ativos de risco ao longo de janeiro e fevereiro. Também o que ajudou os ativos de risco aqui no Brasil em janeiro e fevereiro foi, obviamente, o silêncio, né? Recesso do Congresso, janeiro e fevereiro, ninguém fala nada. Normalmente, quando sai alguma coisa de Brasília, ela não ajuda muito a dinâmica de mercado, então o silêncio acabou ajudando bastante. Mas março, já voltamos às atividades. E saiu bastante coisa importante de lá, né? Primeiro, a gente teve a aprovação do orçamento de 2025, né? A LOA. A gente estava rodando sem orçamento do ano vigente. Então, o que a gente fazia era o orçamento do ano anterior, 2024. Estavam 12 avos aí. 12 deles. Como a gente teve crescimento econômico e inflação em cima desse crescimento econômico, era um orçamento, em termos fiscais, muito mais conservador, que ajudou aqui os números fiscais no início do ano. Mas não quer dizer porque o governo estava imprimindo uma agenda fiscal mais responsável. Era simplesmente um detalhe jurídico aqui. Para ver isso é simples. A curva de juros que abriu no quarto trimestre do ano passado, fechou, mas está muito alta, tá? A expectativa de juros, só para a gente deixar claro, ela chegou a bater 16, caiu para 15, está 15,5 agora. Então, assim, essa agenda aí, essa ausência desses movimentos, assim, vamos dizer que ela estabilizou os juros, não reduziu. E a aprovação do orçamento é importante porque a trajetória fiscal é preocupante, foi o que fez o mercado interno no ano passado, no anúncio do Haddad, né? Todo mundo estava esperando um anúncio de corte de gastos e veio renúncia fiscal. Ela é importante porque ela sinaliza aqui o compromisso do governo com o cumprimento da agenda. Então, o orçamento de 2025 é factível? Bom, vamos lá. Vamos voltar um pouco mais, né? É porque a discussão começa quando o governo entrega a peça final de 2024. Com o déficit de 0,1. E aí gerou muita discussão, porque teve postergação de antecipação de despesa, postergação de receita. Então teve uma discussão muito grande. E aí a discussão falou, olha, o déficit, em vez de ficar 0,1, com uma análise mais fria, ou com mais conceitos mais novos, como receita permanente, despesa permanente,
pode chegar a 2,4. Está aí completamente fora. O governo entregou 0,1. Eu digo o seguinte, ele estabilizou o risco, né? Porque assim, poderia ter entregue muito pior do que nós estávamos ali, do que os dados indicavam até agora. Até aquele momento era isso aí, um déficit de 2,3, 2,4. Eu podia ter entregue um déficit de 3,5 aí, explodia tudo. Ele foi lá, colocou o déficit de 0,1, gerou essa discussão toda, mas já estava no preço, que é o juros que saiu. Só para vocês terem uma ideia, nós começamos o ano, o juros esperado era 9,5, você lembra disso aí, né? 2024, né? O juros esperado... Ele caindo. O juros esperado para dezembro de 24 era 9,5. Nós chegamos em dezembro, o juros esperado para dezembro de 2025 já estava em 16%. Então, assim, o mercado precificou, o governo entregou um número, né? Tal. Todo mundo já sabia que aquele número significava, que era um déficit elevado, né? Pode ser dependendo aí de qual conceito você quer usar, mais radical, mais detalhista ou menos detalhista, você pode ter um déficit de 2,4. Foi pro preço. Então, termina o ano nessa brincadeira. O mercado extremamente estressado, no momento onde os Estados Unidos puxa capital para lá. E aí nós estamos num mundo pior, que nós estamos cheios de risco. Final de ano, ano fiscal, as empresas multinacionais é quando elas fazem os envios aí de pagamento de dividendos, de lucratividade. Então juntou esse mundo todo e o dólar bateu 6,30 aí, você lembra, a bolsa caiu para 120 mil pontos e é isso. Bom, aí como você falou, vem janeiro, fevereiro. Janeiro é ausência de notícias. Num país onde todas as notícias eram ruins, a ausência de notícia é uma notícia boa. E nós acalmamos. No topo disso começou a ter essa reversão dessa esponja americana, que estava atraindo capital, as tarifas foram começando a se desenhar, a expectativa de crescimento foi revertendo, e aí os Estados Unidos, que estava arrancando o capital do mundo inteiro, passa a devolver. E nós aproveitamos essa ausência de notícia como notícia boa, mais a entrada de capital, basta olhar aí os dados da B3 aí, tem uma entrada de capital nesse ano, o ano passado o saldo foi negativo, esse ano já está com saldo positivo aí, bem razoável, eu acho que está um pouco acima de 10 bi, tá? Posso estar incorreto esse número, mas é um pouco mais que 10 bi, é um número bom, e aí nós entramos estamos quietos. Aí vem de março. O que aconteceu em março? Bom, dois projetos fundamentais que estão gerando bastante discussão. Um é a LOA, que foi. Mais uma vez, o que aconteceu? Assim como o ano passado, quando foi entregue o superávit, o mercado começou a fazer conta, a LOA foi a mesma coisa. Então tem bilhões lá dentro de receita, por exemplo, que é advinda de um aumento de alíquota de IR sobre juros capital próprio e da CSL, que não foi aprovada ainda. Tá certo? Fora os programas que a gente chama de parafiscais, como o pé de meia, que não estão ainda no orçamento. Então tem muita despesa que não estão no orçamento, e aí o orçamento virou uma peça de ficção da mesma forma como virou o déficit de 0,1% do ano passado. Mas, de novo, está no preço. Nós já estamos aí, nossa curva de juros está precificando para esse ano, o final desse ano, 15,50 aí da Selic. A Selic, só para quem não sabe, não está acompanhando, a Selic está hoje em 14,25. Bom, esse é o cenário que nós estamos. Nós podemos caminhar em qual direção? Tinha uma outra incerteza, que era o seguinte: como vai ser o Banco Central do Galípolo? Aí veio lá. Essa foi, só fazendo adendo, né? Essa foi a segunda reunião presidida pelo Galípolo, mas foi a primeira em que ele não tinha um forward guidance dado pelo Copom anterior, presidido por Roberto Campos Neto. Inclusive, há conversas de bastidores aí que falam que o Galípolo quem encomendou as duas altas consecutivas de 1%. Não sabemos. O fato é que essa reunião, o que ele ia indicar à frente seria dele e não mais do Roberto Campos Neto. Então era uma definição importante. Só pra gente botar as datas. Foi o seguinte, quando a última reunião do Roberto Campos foi em dezembro. Ele deu um aumento de 1% e contratou mais 2 aumentos de 1% cada, ou seja, mais 2. Um foi em janeiro e um agora em março. Por que essa reunião é importante? Porque agora a gente queria saber o seguinte, o que o Galípolo vai fazer? Por quê? A inflação brasileira, ela está alta e em elevação.
E aí todo mundo queria saber o seguinte, o Galípolo vai seguir a orientação do governo e do partido do governo ou ele vai se estabelecer como um presidente, como um Banco Central independente? Aí, bom, o aumento de 1%, como você já falou, já era contratado, ninguém tinha dúvida. Todo mundo estava querendo saber o quê? O que ele ia sinalizar para o futuro. E ele sinalizou novo aumento. Diz que vai ser abaixo de 1% no cenário atual, mas diz que vai ter um novo aumento. O comunicado foi esse. A minuta que saiu uma semana depois, ela vem estressando várias coisas. Por exemplo, o risco fiscal é preocupante, ele afeta a expectativa, ele afeta preço de ativo, as reformas são importantes. Tudo isso que era característica dos comunicados do Banco Central do Roberto Campos Neto. Isso acalmou o mercado. À primeira vista, o Banco Central continua na mesma direção. Note que, obviamente, nós vamos ver como isso vai andar se a situação continuar piorando. A inflação última do IPCA 15 deu 5,26. A meta nossa é 3. Banda superior 4,5 e ela está 5,26. Mais uma vez, sem choque, sem nada, nós não estamos conseguindo chegar a ela. E aí que nós vamos ver onde que o Banco Central vai ser. Se a inflação, a previsão do Focus, que é um boletim que o Banco Central publica toda semana, com respostas dos principais bancos do mercado, dos agentes de mercado, está prevendo aí 5,65. Então, ainda tem uma distância ainda para a inflação aumentar. E aí nós queremos saber o que o Banco Central vai fazer. Mas vamos dizer que a reunião ela reduziu a incerteza no curto prazo. O que nós estamos agora prevendo como que vai o andamento do orçamento esse ano, as previsões de receita, como é que vão ficar, tá certo? Provavelmente serão decepcionantes. Isso. Se a economia continuar perdendo ritmo, como é esperado, ela cresceu ano passado 3,4%, a estimativa desse ano é crescer um pouco, em torno de 2%, pode ser um pouco abaixo, um pouco acima. Isso geralmente reduz a arrecadação do governo, o crescimento da arrecadação. Então, tudo isso nós vamos acompanhar. Isso é um ponto importante porque na Lua a previsão de crescimento era 2,4%. 2,4%. Isso. Previsão de mercado já é 2%, né? É. A gente teve vários anos aqui consecutivos de surpresas positivas para o crescimento, né? Isso. Mas é algo que é perigoso ficar contando. Perigoso, é isso. É isso aí, sim. Se deu certo uma vez, 2 vezes, né? Tá dando certo algo, você não pode continuar fazendo, tá? O governo deveria ser conservador para evitar dar surpresas, né, nos preços e gerar instabilidade, tá? A peça orçamentária, eu já repeti aqui, a peça orçamentária, ela deveria trazer credibilidade, certeza ou redução de incerteza. A nossa peça orçamentária está trazendo incerteza. E vamos para o último ponto, mais um ponto aí, que foi o IR de 5 mil. A primeira coisa que nós temos que dizer é, o governo não está te dando nada. 5 mil, eu vou dizer para vocês, em 1996, quem declarava imposto, até 5 mil ninguém pagava. Aí você vai falar, não é não. Realmente não é. Porque em 96 você vai lá, o valor monetário era R$900. Se você pegar os R$900 e usa a calculadora do BC, você pode usar, e atualizar essa monetariamente, ou seja, corrigir isso ano a ano pela inflação, ela vai dar um pouco mais de 5 mil. Então, primeira coisa é isso. Segunda coisa é o seguinte, o governo quer taxar os super ricos, tá certo? Super rico com 600 mil me parece algo que está errado. Então o cara diz assim, não, mas o Brasil é pobre. Eu falei, não, o fato do Brasil é pobre não transforma um cara que ganha 600 mil em super rico, tá certo? Da mesma forma, tá? Então, o conceito está incorreto. E mais importante é o seguinte, nós temos aqui na América Latina, obviamente a América Latina, ela tem um conceito cristão de igualdade. A América Latina até recentemente era muito católica, hoje continua sendo cristã, mas aí tem mais evangélicos entrando. Mas esse conceito de igualdade, olha só, a igualdade que a gente discute, que gera crescimento, não é igualdade na chegada, não, é igualdade na saída. O que nós temos que fazer não é punir as pessoas que são bem-sucedidas, que é o que esse IR está querendo fazer. O que nós temos que fazer é o seguinte, um menino que nasceu de uma família de baixa renda, ele pode competir? Hoje ele não pode, porque na hora da largada ele sai errado. Vamos lá.
Ele não pode ter computador em casa. Sabe por quê? Porque o computador nosso tem IPI, CMS, PIS, COFINS. O computador é o olho da cara, você não consegue comprar para o menino. Uma família pobre não consegue. Um menino de alta renda, ele nasce, ele vai ter um computador na frente dele logo no início. Ele vai estar lá brincando, jogando, aprendendo a ler, aprendendo as palavras, aprendendo as cores. O menino pobre não. Então é o seguinte, punir as pessoas que estão indo bem, que é o objetivo desse projeto, tá certo? Não vai transformar o Brasil num país de crescimento. O que nós temos que fazer, esse dinheiro, se vier, vai ser mal gasto, como é o governo, sempre gasta aqui, com incentivos incorretos. O incentivo é botar os meninos, as pessoas todas, na mesma linha na hora da largada. O que o governo devia estar fazendo e não consegue fazer, a despeito de ter aumentado em muito gasto com a educação, nós continuamos com a educação ruim, os meninos continuam aí sem infraestrutura, as escolas são péssimas, as escolas pobres não têm computador, não têm acesso às informações básicas. Então, tudo isso é o que nós devíamos estar preocupando. No entanto, o discurso que veio é esse. Outros indivíduos falaram o seguinte, nós temos que o imposto, o sistema tributário no Brasil é regressivo. É sim, e tem várias formas de resolver. Não é taxando mais ainda do que as pessoas. Só para lembrar aqui, gente, imposto de renda sobre as pessoas físicas é 34%. Mais... Jurídicas, né? Jurídico, desculpe. 34%. Mais 9% de CSL se for não financeiro. Se for financeiro, é 34% mais 15%. Ou seja, 49%. Então, o que as empresas entregam para os donos, para aqueles indivíduos que investiram e tomaram risco? Metade do que eles geraram. E aí vem o governo e diz que essas pessoas não estão pagando imposto. Então, é um conceito incorreto, está ligado ao nosso lado cristão, mas tem que chamar atenção. Temos que desenvolver essa igualdade na saída. Não é forçar os indivíduos a chegarem junto igual o sistema está querendo. Isso tira incentivo ao investimento, isso tira incentivo ao crescimento. Não é à toa que um país de magnitude similar aos Estados Unidos tem um PIB per capita aí de 6 a 8 vezes menor que os Estados Unidos. Nós estamos dando incentivos incorretos a despeito dessa propaganda do governo. Além da questão filosófica também, de como se criar um mecanismo que seja justo e que promova a prosperidade, olhando para curto prazo, né, a gente tem os efeitos disso em relação ao orçamento, que já é muito apertado. Isso. Da a isenção, obviamente, você cria renúncia. Agora, você vai também tentar criar mecanismos de taxar os indivíduos que, eventualmente, têm a maior capacidade de arranjar jeitos de acabar sendo impactados de maneira menor, né? Então, apesar de que as contas do governo indicam uma neutralidade, até um fator positivo aqui para fins orçamentários, a história ensina que normalmente esse tiro sai pela culatra, né? É que o efeito arrecadatício disso, pelo menos no longo prazo, acaba sendo... Olha, eu não tenho os números atuais, não, Odisseu, mas só para... Assim, em 2016, eu peguei os dados, o salário médio do setor público e privado. O setor público ganhava 4 vezes mais que o setor privado, em média. Federal. Aí era 2,5 para o estadual e 2 para o municipal. Então você vê o seguinte, o sistema nosso, a máquina pública, esse mesmo indivíduo que quer taxar falando que vai gerar igualdade, ele é o maior gerador de desemprego. Nós temos o setor, um dos judiciários mais caros do planeta, um dos legislativos mais caros do planeta, e nós temos um executivo caríssimo. E aí, esses indivíduos com salários muito acima, tá certo, do que paga o mercado, ninguém discute desigualdade. Então é o seguinte, esse aí é uma coisa que nós devíamos estar discutindo. O indivíduo que entra no setor público, ele não toma risco. Ele tem salário garantido, emprego garantido e aposentadoria garantida. Esse cara ganha mais que o cara do setor privado. Então, se nós queremos discutir igualdade, essa é uma coisa que não tinha. O governo brasileiro criou um título que ninguém conhece no mercado. Paga muito mais que o resto sem ter risco. Bom, no mercado financeiro a gente sabe, pagar mais vai ter risco maior. O governo está criando isso. Então, assim, é uma discussão completamente errada de ponta cabeça. Se o governo quer gerar igualdade, eu falo para ele, a coisa é simples. Chama-se reforma administrativa. Proibir salários de milhões aí que alguns membros do judiciário, dos legislativos estão ganhando, que são chamados de super salários, né? Então, tem o super rico, tem o super salários. Então, o Brasil está cheio de super-herói, né? Então, assim, nós vamos criando essas coisas, mas o problema todo
assim como taxar as pessoas do setor privado que tomaram risco e estão ganhando não gera crescimento, o setor público não gera crescimento, porque ele está incentivando o indivíduo a não tomar risco. Então, voltando para o nosso caso aqui, esse é um mercado que vê o seguinte, o governo ele está aqui para taxar e punir aqueles que são bem-sucedidos no setor privado, no setor público não. O Reagan, se não me falha a memória, tinha um assessor e deu para ele tinha a ideia, ele fez o seguinte, que é a política econômica dos democratas, tem isso em 1980. Se mexer, taxa. Se continuar mexendo, regula. Se parar de mexer, subsidia. Essa é a política econômica. É muito que nós estamos vivendo nesse país hoje. Empresas sendo subsidiadas com dinheiro do cidadão, cidadãos ganhando fortuna sem tomar risco, e no meio do caminho, aqueles que são bem decididos, tomaram risco e vão criando um negócio, gerando emprego, volta a taxação. Isso não resolve o nosso problema é de excesso de gasto, tá certo? Essa é uma jogada muito interessante, tá? Politicamente falando, né? O governo falando que está gerando desigualdade. Você quer gerar desigualdade? Só ir lá em Brasília. Quem quiser ir lá na Ilha da Fantasia, vai lá. A motivação, obviamente, é claramente eleitoral também, né? Claro que tem. Ano que vem a gente entra na eleição, essa medida, se aprovada, entrar em vigor ano que vem, ela vai acabar beneficiando cerca de 10 milhões, 11 milhões de estimativas de contribuintes. Isso, obviamente, tem um potencial de mexer o ponteiro na eleição também. Por fim, só para poder acabar o ponto aqui da isenção do imposto de renda, uma grande certeza do mercado, que inclusive eu conversei com o Paulo Boca sobre, essa isenção de IR, ela queria tributar todos os rendimentos, sejam eles financeiros, seja ele de aluguel, seja ele de recolhidos via folha salarial. Então, vocês tinham alguma dúvida se isso ia afetar de alguma maneira ou outra os títulos isentos no mercado financeiro, né? CRA, CRI, LCA, LCI, debênture incentivada, e acabou que esses itens foram excluídos. Obviamente, isso aqui não muda muito o cenário macro, né? É só uma informação que a gente... Interessante. A gente acabou debatendo isso num episódio anterior com o gestor de crédito, né? Então, isso é um risco a menos aqui para esses ativos isentos, tá? Isso é importante. Quem está isento não vai pegar essa mordida adicional do leão. É isso aí. Exato. E bom, para ir aqui para o nosso encerramento, né? Vamos fazer uma recapitulação aqui, construindo o cenário de maneira mais concatenada, mais reduzida, né? Lá fora, é o que a gente falou, né? No momento, o crescimento está numa trajetória, obviamente, de desaceleração nos Estados Unidos. Entretanto, é uma rodovia nublada, né? Cheio de neblina, então reduz a velocidade do carro, incertezas são muito grandes. Amanhã a gente vai ter uma definição muito importante vindo dessa programática aqui nova detalhamento da política tarifária. Exatamente. Entretanto, a gente ainda tem que ver como é que vai ser a implementação disso e a reação dos principais governos, dos principais economias frente a essa retaliação. Isso é importante também porque a gente não falou, né? Mas também vai ser detalhado como é que vai ser a política comercial dos Estados Unidos frente ao Brasil. Isso. Não, o Brasil está aí no meio. A expectativa não é muito boa porque o governo Trump já, inclusive, mencionou o Brasil como um dos países que mais taxam os americanos, as exportações americanas. E ele disse que ele não vai aceitar isso. O Brasil tem um superávit com eles, eles acham que isso não pode ter e aí vai taxar. Além de tudo, tem as brigas aí. Lula sinalizando o apoio a Kamala Harris durante a campanha, o senhor Supremo Tribunal Federal punindo alguns membros aí, como o Elon Musk, com medidas que os americanos não consideram válidas. Em síntese, assim, a possibilidade maior é que nós vamos estar no meio dos que vão ser bastante taxados, tá? Uhum. O que acaba sendo prejudicial pra gente, né? A gente reduz os Estados Unidos é o nosso segundo ou terceiro? Segundo maior parceiro comercial. China, Estados Unidos e Argentina depois, né? Bom, então é um cenário muito incerto lá fora, né? É um cenário que começou positivamente para os restantes mercados emergentes, mas se esse cenário se agrava e vai para um cenário de recessão nos Estados Unidos, não é bom para ninguém, né? Porque aí o crescimento no mundo inteiro, o melhor que seria aqui, o melhor cenário, e obviamente a gente não consegue indicar de que ele tem uma alta probabilidade de concretização lá fora, seriam os Estados Unidos crescendo, entretanto, menos
Não tendo recessão, né? E não tendo recessão. Nem inflação muito elevada. Nem inflação muito elevada, que ajudaria a acomodar os juros lá fora e eles continuariam devolvendo liquidez para o resto do mercado. Mas, como eu disse, cenário completamente incerto. E aí, quando a gente passa aqui para frente, aí as coisas ficam um pouquinho mais definidas, né? A gente tem um cenário fiscal que é ruim, e por isso mesmo os nossos NTNBs estão pagando IPCA mais 7,5, IPCA mais 8 nos vértices mais curtos, coisa que a gente viu no impeachment da Dilma, sem perspectiva do fiscal em si melhorar, né? Os projetos postos na mesa não vão nessa direção. Com a eleição o ano que vem, deve piorar aí o cenário fiscal. Exatamente. E aí, ao longo do ano, a gente provavelmente vai voltar aqui e vai começar a discutir a eleição, né? Isso. Vou ter outros convidados aqui que vão falar de cenário eleitoral, que vai ser muito importante aqui para o comportamento dos preços ativos à frente. Afinal de contas, o pessoal meio que jogou a toalha em relação ao fiscal. Obviamente, jogou a toalha, mas pode piorar? Pode. Mas já não se espera melhora, né? Daqui em diante. Voltando aqui pro Brasil, né? O Banco Central, aparentemente, é um Banco Central comprometido ao combate à inflação, só que ele tem hoje uma política monetária que está meio no banco do carona, né? O governo agora, esse mês, anunciou o consignado lá, crédito na veia. A inflação não vai dar sinais de... Só para as pessoas entenderem, assim, não vamos nem criticar a questão do que o cara tem dinheiro, mas tem que pegar emprestado para gastar. Vamos esquecer isso aí, que você tem o seu FGTS, mas o governo não te deixa gastar, mas te deixa pegar dívida. Bom, vamos lá. O que significa isso? Imagina a inflação tá alta. Se o governo te incentiva a pegar crédito, que é o consignado, você vai pegar dinheiro para gastar mais. Se a inflação tá alta, se eu vou gastar mais, ou seja, se as famílias vão consumir mais, excesso de demanda, vai gerar o quê? Mais inflação, tá? Então, é uma política que foi muito criticada não só pelas questões, pelos fundamentos dela, que é punir o indivíduo que tem dinheiro, obrigando ele a pegar um empréstimo, mas também, e ao mesmo tempo, incentiva a demanda, quando na verdade nós devíamos estar precisando de contenção aí para segurar a inflação e os juros e permitir que a economia aí voltasse aí. Se a gente tem uma política fiscal que é claramente expansionista, vai estimular crédito, consumo, sem a contrapartida na oferta, a inflação não deve ceder. Com o Banco Central responsável, esse CDI vai continuar lá nas alturas. E para quem é um investidor que não quer correr risco, é excelente. Então, para a economia, nem tanto. Para o termo de crescimento. CDI vai passar. Exato. Não só é bom para quem tem dinheiro guardado, no final das contas. Isso. Quem tem sua poupança, quem tem seu recurso e pode investir aí e ganhar 14,5%. Mas também não é culpa do Banco Central. Não, isso aí não. Mas aí é um cenário de juro alto. Tanto o CDI quanto os juros à frente, né, pré-fixados, serão o juro real ou juro pré, sem sinal de arrefecimento por enquanto. Fundamento econômico aqui, continuando no lado mais negativo. O nosso é o seguinte, nós começamos um ano com juros muito mais altos que o ano passado e a possibilidade de ter uma trajetória fiscal similar do ano passado é muito grande. Então, esse estresse, né, embora esteja... Assim, o mercado... ele não reduziu o risco fiscal, ele estabilizou. Se esse risco fiscal se voltar à sua trajetória de risco, de aumento, aí o mercado pode estressar mais ainda e o juro subir mais ainda. O último ponto aqui que a gente explorou pouco, mas vamos fazer brevemente porque a gente já está no fim aqui, é a questão da perspectiva de crescimento, né? A gente já disse que o governo botou num orçamento lá 2,4, o mercado espera 2. Ano passado foi significativamente mais. Mas a gente já começa a ver na margem ali alguns sinais de aceleração, né? Isso. A gente tem um lado positivo que pode vir do agro, dando um contrabalançamento para isso, mas... Não, Então vamos lá. Nós temos aí as sinalizações do mercado esse ano são de queda do crescimento. Aquela política fiscal de aumento de gasto forte de 2023 gerou aí demanda, tranquilo, gerou um ciclozinho. Mas a política fiscal é o seguinte, ela... Perde potência com o passar do tempo, que é o que está acontecendo. O crescimento, gente, é o seguinte, olha. O crescimento, ele se perpetua. A empresa investe, aumenta a capacidade de produção, contrata mais gente, produz mais. Mais gente trabalhando, consome mais e o ciclo se mantém, né? Se perpetua. O gasto fiscal, você dá dinheiro para o indivíduo, ele gasta um ano, mas no ano com ano ele não tem mais para gastar.
tá certo? A menos que esse cara arranje emprego, ele volta pro mercado de trabalho, mas a política fiscal ainda é muito falha nesse objetivo aí. Nós temos que lembrar que o Bolsa Família foi criado pelo Fernando Henrique Cardoso e chamava Bolsa Escola. Na época era o seguinte, o governo ia pagar as famílias para eles manterem os filhos dentro da escola. Isso se perdeu completamente ao longo dos anos, mas essa era uma política que fazia sentido. Mantém seus filhos na escola, eles estudam, vão ter uma produtividade maior no futuro e eles não vão precisar mais do governo. Hoje é uma política que não tem. Mas voltando ao seu ponto, você teve aquele impacto, esse impacto vai perdendo potência. O agronegócio esse ano, ele entra, ao contrário do ano passado, puxando o crescimento. O ano passado ele cresceu aí, acho que foi menos a safra de grãos, né? Menos 6,9. Esse ano aí está em torno de 8,5 a 9, aí o positivo. Então, quando você tem uma safra dessa, produz mais, exporta mais, renda mais alta no agronegócio. O agronegócio aí a agropecuária em torno de 10% do PIB. Você tem uma expansão aí razoável, tá? O mercado acredita que esse impacto não vai ser suficiente, tá? Ele pode, no primeiro e segundo trimestre, onde está concentrada a safra, tem um impacto positivo, mas ele não consegue. Para a gente recuperar, de novo, né? Nós precisaríamos recuperar aquela pauta que teve aí durante 6 anos, que foi o governo Temer e Bolsonaro, que é reforma para o mercado, que esse governo completamente abandonou. Então, a tendência é de queda do crescimento, mas tem que deixar bem claro, o setor privado está muito enxutinho e muito lucrativo. Ele não embarcou naquele oba-oba que foi lá do governo Dilma, praticamente de Dilma, fazer investimento, alavancagem. Ele está enxuto, ele está lucrativo, está criando emprego. Saiu o CAGED aí semana passada. Muito forte, tá certo? De fevereiro, muito forte, muito acima do mercado que o mercado esperava. Então você mostra que a economia está bem, mas nós vamos perder ritmo. Quanto tempo que essa economia pode ficar bem? Aí que é a pergunta que a gente sempre faz. Olha, a gente acha que sem muito estresse lá fora, primeiro e segundo trimestre está garantido. A questão toda vai ser como vai evoluir o risco fiscal. Se nós voltarmos para o patamar do ano passado, mesmo o setor privado não vai aguentar. O juros está hoje, vai lá para 15, 16, o CDI. Ou seja, para o setor privado está lá entre 20% e 30%. Se subir mais, cara, inviabiliza. Tá certo? Além de tudo, empresas que se endividaram lá atrás para fazer investimento, se a economia não cresce, ela não consegue pagar. É um outro risco que tem. Então, assim, eu acho que o cenário não é bom, né? Nesse sentido de perpetuar os últimos 2 anos, porque falta esse motor do crescimento, mas nós devemos continuar crescendo esse ano. Desemprego aí deve cair, graças aí à reforma trabalhista que foi feita lá atrás e muito criticada recentemente. Nós estamos criando muito emprego, tá? Então, o cenário do setor privado é esse. Vamos colocar o seguinte, o cenário do setor privado geraria crescimento. Se o setor público não atrapalhar, nós continuamos crescendo. Show de bola. Muito obrigado, Arilton. A gente vai voltar aqui mês que vem, fazendo atualização de cenário, acompanhando o risco fiscal e spoiler já para os próximos episódios, vai acabar impactando também no cenário eleitoral, porque o mercado já vai começar a vigiar as eleições no ano que vem. E aí, mês que vem com o Arilton, estamos aqui para atualizar a Carta do Economista. Vamos ter convidados aqui também para poder falar de cenário eleitoral, porque vai impactar em muito. Principalmente quando a gente chegar ali no final do ano, que vai ter as coisas mais claras, né? Mais claro, praticamente a questão eleitoral. E aí vai impactar muito os preços ativos. A gente vai voltar aqui para atualizar vocês. Toda segunda-feira tem episódio do Market Lab. Ressalto, se inscreve aqui no BRM Podcast para vocês verem também as outras iniciativas de comunicação. Muito legal, gente. Episódio toda segunda, toda terça, quarta, quinta, sexta. Tem tema para todo mundo. Mais uma vez, agradecimento aos nossos realizadores, Apex Partes e Mendonça Machado, e aos patrocinadores, a Tomasi e o Friends. Pessoal, um forte abraço e obrigado pela presença de todos.